Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre a inteligência humana e a sabedoria divina. Esse conteúdo, ele tem o intuito de nos ajudar a refletir. Veja que aqui nós não tratamos algo como certo, como errado ou como que alguém detém a verdade absoluta. Longe disso. Nós estamos aqui trazendo um conteúdo para que você reflita sobre os caminhos que você está tomando, para que você tenha mais consciência se isso é um conhecimento benevolente ou não. Livre-arbítrio, né, sempre é respeitado. Você opta pela forma que preferir. Bem, então, para iniciar, compreendendo palavras. Do que estamos falando? A inteligência, ela vem do latim intelligentia, composta por o prefixo inter, que nos lembra entre, e alguns exemplos temos intercalado, intervalo. Temos legere, que significa escolha. Por exemplo, diligência, inteligência, né? E temos o sufixo ia, que lembra qualidade. Exemplos: frequência, eloquência. Então, por resumo, inteligência seria escolher entre aquilo que existe dentro de mim. Então, eu identifico os meus pensamentos, minha conduta, minha forma de ser, e a inteligência seria um conhecimento que me ajudaria a identificar as qualidades, as virtudes, aquilo que funciona e que precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado. A sabedoria, ela nos lembra um alto grau de conhecimento e é composta pelo prefixo sap, perceber. Por exemplo, sabor, saboroso, sapiens. Temos dor, né? Agente causador. Exemplo, boxeador, explorador. E temos também o sufixo ia, que lembra qualidade. Por exemplo, alegria, companhia. Então, sabedoria, ela seria o sabor do que é aprendido pelas crises que enfrentamos. Então, falamos que uma das diferenças básicas da inteligência e da sabedoria é que a inteligência, alguém te ensina, alguém te passa uma técnica ou te mostra uma opinião. Ela se transforma em sabedoria quando você consegue pegar essa inteligência, aplicar na sua vida e ela funciona. Ela é harmônica, tanto para você quanto para os outros. Então veja que nem tudo que funciona é tratado como algo benevolente. Esse grau de benevolência tem que estar compatível com a natureza. Então, quanto mais fizer bem, mais servir, mais ajudar, mais bem faz, então mais verdade significaria, né? E ao contrário, se é um conhecimento que visa um bem-estar próprio, que visa apenas eh, a própria opinião, mesmo que eu tenha que passar por cima dos outros, então aí já não é bem uma sabedoria, já é mais uma inteligência subvertida ao próprio interesse. Então é um aspecto egoísta. Isso foge bastante do que é considerado cósmico, né, caótico. As diferentes formas de sabedoria. O aprendizado, ele costuma se construir através de duas formas. Claro que tem várias formas, mas vamos resumir para ficar mais fácil de entender. A primeira delas é a reflexão. O indivíduo é capaz de perceber seu entorno e o que a vida espera dele, a fim de polir a própria conduta e harmonizar-se. Então vejam que é possível que nós observemos nossa vida, igual nós falamos no começo desse vídeo. Reflexão. Refletir sobre as coisas que acontecem, o que dá certo, o que dá errado, o que me ajuda, o que me atrapalha. Observar o que está acontecendo, quais são os tipos de pessoas que estão à minha volta, pelo princípio da causa e efeito, o princípio da projeção. Então veja que a natureza ela é muito educativa. Então, se tem um gênero de pessoa perto de mim que é sempre o mesmo jeito de pessoa, então, às vezes a gente tem que observar que às vezes o defeito também está em nós, né? Não quer dizer que o outro não tem aquele defeito, mas quer dizer, aquilo foi atraído de alguma forma.
Então, se eu tenho o azar de atrair só gente inconveniente, então eu tenho que observar quem está sendo mais inconveniente. Então, veja, é uma forma de aprender, refletir. Será que o problema está em mim? Será que é eu que estou aqui tendo dificuldade de lidar com esse defeito? Estou tentando renegá-lo, estou tentando fugir dele, e a vida está tentando me trazer essas pessoas, eu não estou conseguindo aguentar essa verdade? Então, há de se pensar. E temos também a experiência. Estando nós prontos ou não, a experiência vem. E sem a reflexão, ficamos incapazes de lidar com ela. Nessa perspectiva, podemos nos rebelar contra o fluxo e resistirmos ao aprendizado. Então, a experiência sempre é um benefício da vida, porque ela permite que a existência consiga evoluir. Se essa existência ela reflete sobre o problema que tem dentro dela, ela fica mais resistente. Então, quando essa experiência vem, a pessoa não tem a bagagem de consciência necessária, ela reprova nessa matéria. É aí que isso é classificado como uma crise, como um problema, como um karma, porque ela sempre vai causar esse mesmo problema, vai ter sempre esse mesmo resultado, perdão. Isso a gente vê no dia a dia. Eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Eu sempre atraio o mesmo gênero de patrão, o mesmo gênero de amizades, por exemplo. Então, o que tem por trás disso? É uma força atrativa. Que força é essa? Então, tem que ser observado. Então, se eu tenho esse autoconhecimento, eu começo a entender esses movimentos da vida e eu consigo manobrar meus pensamentos para conseguir tornar isso o mais macio possível. Eu não vou contra a vida, eu tento entender o que ela está querendo mostrar. Porque a gente começa a entender que esse mecanismo da vida, ele é muito maior do que a gente imagina. E toda a vida, ela é orientada ao sentido de amar, de transcender, de se purificar. E tudo aquilo que vai contra isso começa a ter problemas, não é? Nem tudo que reluz é ouro, né? Se tratando de conhecimento, antes de iniciarmos, na verdade, esse tópico, é bacana falar sobre essa frase, né? Nem tudo que reluz é ouro. Para vocês que estudam sobre filosofia ou algo do gênero, tem as questões alquímicas. Obra em negro, obra em branco, obra em vermelho. A obra em negro, ela nos lembra aquela ida ao inconsciente. É quando nós mergulhamos no nosso inferno pessoal, por assim dizer. É lá onde habitam os nossos traumas, nossos defeitos, nossos problemas. E isso pode ser atingido de várias formas, seja em terapia, seja em uma terapia medicina xamânica, que seja, mas é uma forma de acessar essas dimensões. São dimensões densas, repletas de traumas que nós carregamos, coisas que nós vamos somatizando, vamos guardando. E ok, quando nós iniciamos essa obra em negro, nós temos que atravessar esse umbral da consciência para conseguir resgatar essas partes de nós mesmos que foram desfragmentadas por esses traumas. Então, nós somos seres completos, por exemplo, no sentido assim, só para vocês entenderem. Somos seres complexos. Olha, isso é o que eu encontrei na internet sobre o grau de consciência para conseguir resgatar essas partes. Ai, meu pai amado. Então, ok, só para que vocês consigam entender, assim, nós somos seres inteiros, então nós passamos por um trauma, é como se fosse uma rachadura que existisse dentro da nossa consciência. Quanto mais forte é esse trauma, mais forte é essa rachadura, até chegar num ponto que ela se desprende da consciência e ela mergulha nessa densidade. A profundidade desse mergulho se dá pelo tamanho do trauma. Então, quanto mais traumático for, mais emoção densa for aplicada sobre essa situação, mais profundo vai ficar. E uma hora ou outra nós teremos que entrar nessa densidade para poder resgatar essa nossa parte, seja nessa vida, seja na próxima. Isso vai depender do grau de reflexão que o indivíduo tiver. Quando esse perdão for aplicado, da pessoa realmente começar a lembrar do passado, por exemplo, você está se lembrando do passado, de coisas que a gente pode sentir vergonha, pode não querer ter feito, ou achar que poderia ter sido diferente. Isso aí são testes da vida. Essas memórias não estão voltando para te punir. Elas estão voltando para tentar ver o quanto que a gente está conseguindo amar os nossos erros. Então, se essas lembranças vêm e nós não conseguimos perdoá-las, nos perdoar ou perdoar outra pessoa, o que que a gente está provando para a vida? Que a gente não conseguiu passar essa fase.
Então essas memórias vão continuar ali remoendo, trazendo problemas para nós e sofrimento. Coloca uma música triste, fica lembrando do passado. Não entendeu ainda a proposta. No lado oposto, quando nós nos lembramos dessas memórias e nós começamos a ter essa misericórdia, entender que naquele momento tinha que ter sido daquele jeito, porque poderia ter sido de outro jeito. Parece até jargão, mas é a realidade. Ninguém dá o que não tem. Então são coisas que nós começamos a aprender de um jeito ou de outro. E quando vamos entendendo isso e vamos perdoando tanto os outros que nos machucaram, quanto a nós mesmos que guardamos essas mágoas, é como se nós estivéssemos realizando a obra em branco. A purificação, observar esse trauma, entender, né, as partes, entender a lição a ser aprendida, isso libera toda aquela energia que estava presa ali dentro. E essa liberação faz com que essas sombras se reintegrem à consciência e retomem a sua totalidade, né, a sua individualidade plena. E, além disso, o indivíduo também recebe um autoconhecimento, porque agora ele sabe aonde a fraqueza dele estava, ele sabe até onde o amor dele ia. Porque a gente fala que o amor humano, ele é condicional, porque ele chega até onde o preconceito começa, ou até onde é, uma raiva, uma tristeza, ou uma amargura, um medo começa. Então, por exemplo, se eu não consigo amar aquela pessoa pelo que ela me fez, pelo que ela me causou, então o meu amor não passa dali. Então ele não é incondicional, ele tem limites. E caberia a mim refletir sobre esses limites para transmutá-los e transformá-los o máximo que eu puder. Então veja, nós não estamos dizendo que você tem que fazer isso, mas nós estamos dizendo que a vida, ela trabalha para que isso aconteça, que nós consigamos nos libertar dessas densidades que nos assombram, né? E agora, né, falei da obra em negro e obra em branco, e a obra em vermelho, não vou falar porque senão o vídeo vai ficar longo, mas para resumir, obra em vermelho, conquista da sabedoria, né? Ele passou pela densidade, purificou a si próprio, agora ele entendeu. Agora ele já não tem mais a técnica do que ele deveria fazer, agora ele sabe. Ele já tem esse conhecimento superior. Então veja que esse conhecimento superior é um conhecimento eterno. Ninguém vai tirar dessa pessoa. Por mais que ameacem, por mais que encurralem, esse conhecimento é dela, é direito dela, foi conquistado. Parece que aparentemente o preço pode ter sido enorme, mas do que ela aprendeu com tudo isso, não tem preço. A gente começa a perceber isso. E a obra em ouro seria a fidelidade a si próprio. Então, por exemplo, você tem um conhecimento, você está aqui assistindo esse vídeo, mas você é fiel ao que você acredita. Desde que esse conhecimento te liberte, desde que ele te transcenda, te faça se ficar mais próximo do todo. Então, essa fidelidade a si mesmo seria: o meu entorno pode estar um caos, mas eu persevero, porque eu sirvo uma divindade, eu sirvo a luz, eu sirvo o amor, a libertação da humanidade. Então, independente do que acontecer à minha volta, eu não vou me identificar, eu não vou justificar meus atos porque todo mundo está fazendo. Eu não vou saquear uma loja porque todo mundo está saqueando. Eu não vou mentir para alguém porque todo mundo mente. Não, eles são eles, eu sou eu. Eu sou fiel a mim mesmo porque eu sei o que eu estou seguindo. Tem dentro de mim uma vida que merece ser celebrada. Então isso faz o quê? A obra em ouro. Fidelidade a si próprio. E aqui nós colocamos essa frase porque nem todo conhecimento que nós temos, ele é verdadeiro. Então isso tem que ser observado. Um conhecimento é considerado verdadeiro na mesma medida em que se harmoniza com a ordem do cosmos. Portanto, todo conhecimento que fira a integridade divina cria uma atmosfera de dependência e seria prudente refletir se é o melhor caminho. Então é o que falamos um pouco no começo do slide. Se nós temos uma conduta que nos separa, que nos segrega, que faz com que nós tenhamos resistência em acolher e amar a diferença do próximo, então seria importante a gente identificar que conhecimento é esse para que a gente consiga transformá-lo na medida do possível e na medida do que for necessário. Então nós vemos que nós pagamos alguns preços de abandonar crenças antigas para poder aprimorá-las. E muitas vezes isso é um problema, principalmente se a pessoa tiver uma idade, se ela tiver encarnada há muito tempo nessa dimensão, porque ela ficou tantos anos vivendo de uma forma
que para ela parece impossível ver a vida através de outros olhos. Então isso também cabe à flexibilidade, também, né, uma ferramenta para transformar as crenças. Certo? Conhecimento divino básico. Então aqui nós colocamos os chakras, que são uma das formas de funcionamento e de manutenção da nossa vibração. Quando os chakras estão harmônicos, a nossa estadia aqui tende a ser bem branda. Mas quando eles estão perdendo energia ou reversos, nós temos alguns problemas. E como vocês devem saber a essa altura, os chakras, eles orientam, né? O nosso corpo orientam a energia que passa por nós, o prana. E quando eles estão com um problema e ficam assim muito tempo, isso somatiza, vira um problema físico. Então veja aqui, quando nós falamos sobre as medicinas naturais alternativas, um indivíduo que está buscando a plena espiritualidade, caberia a ele a filosofia de integrar os conhecimentos. Então, por exemplo, não é porque eu acredite e prefira a medicina a medicina natural, quer dizer que eu vou desprezar a medicina materialista. Não. Cada um tem seu mérito, não é verdade? Então, assim, se eu tô com uma dor de cabeça, pelos conhecimentos que nós temos até hoje, eu sei que a dor de cabeça é uma dor de cabeça, é uma vasoconstrição. Alguma coisa aconteceu e eu não tô aceitando aquilo direito. Ou é alguma abstinência. Por exemplo, para quem faz jejum, tá no começo, para de comer, assim, né, bruscamente, sente dor de cabeça, porque a pessoa começa a entender que, na verdade, ela pode estar mais viciada na comida do que precisar da comida. Veja que são coisas diferentes. E quando nós paramos com o vício, o corpo físico ele sente essa falta. Então você parou de fumar, você fica uns 2, 3 dias irritado pra diacho. Experiência própria também. Você para de beber, fica com raiva. Você para de comer muito, fica com raiva. Então é um processo de adaptação do corpo. E indo por esse lado, por exemplo, tava falando da dor de cabeça. Eu sei que a dor de cabeça eu estou resistindo a alguma mudança, alguma coisa que aconteceu que eu não tô gostando. Tudo bem. Se eu não conseguir meditar sobre isso para conseguir soltar essa teimosia, eu posso tomar um remédio. Então, assim, se nesse momento eu tiver um senso de urgência que eu não tenho tempo de refletir pelo motivo que for, eu vou e tomo um remédio para poder continuar a minha vida. Depois eu reflito sobre o que aconteceu. Se eu tenho um câncer ou algum problema, é, eu tenho que ir no médico, porque o problema já está aqui no físico. Eu não posso fazer de conta que, isso aqui é Matrix, nada disso existe. Pô, isso existe, eu estou tocando de alguma forma, então eu tenho que aprender a interagir com essa dimensão. Então eu tenho que dar atenção para isso. Tá, existe uma causa ali emocional, uma causa primária? Existe, isso é fato, né? Nós acreditamos nisso. Mas o corpo também precisa de atenção. O corpo também está precisando de mim, eu preciso olhar isso daí. Então cabe a mim ir no médico, ver o que eu posso fazer e ao mesmo tempo refletir sobre a possível causa. O que está acontecendo comigo, né? Os chakras, eles têm um mecanismo de funcionamento que se orienta de acordo com a nossa conduta. Então, assim, o que faz um chakra ganhar energia e ficar bacana é a forma da gente agir. Da mesma forma quando ele está perdendo. Então, vamos começar pelo básico. Quando ele está reverso, tem um desprezo pela matéria. Então é um desdém. Isso aqui não serve para nada, tudo isso aqui é uma ilusão, isso aqui não vai trazer nada de bom para mim. Então quer dizer, eu estou renegando, eu não estou aceitando. E quando ele está tudo bem com ele, nós temos um reconhecimento material. Em que, por exemplo, tudo bem, eu posso não entender para que isso aqui tudo existe, mas tem um porquê. Se não tivesse um porquê, não existiria. Então, reconhecimento é identificar, respeitar, celebrar, entender, acolher, né? O chakra sacro, quando ele está reverso, ele tem a auto-omissão. Então o indivíduo não consegue se realizar plenamente. Pode ter algum recalque. Por exemplo, o plexo solar. Quando o plexo solar está perdendo energia, a autoestima fica baixa. Normalmente os chakras, eles têm uma conexão direta, mas os chakras vizinhos têm essa conexão muito mais evidente. Então, se o chakra plexo ele tá baixo, a autoestima tá baixa, o que que o sacro faz? Ele não consegue realizar o que ele quer fazer. Então ele não consegue, ele não vê graça em artes, não vê graça em canalizar o que ele sente, no que ele está fazendo, colocar o coração no que está fazendo, ter amor pelo que está fazendo. E quando ele está regular,
a pessoa se realiza. Então, ela gosta de arte. Assim, não tô falando que todo mundo tem que sair pintando quadros, mas sim de celebrar o que é capaz de fazer. Então, assim, é, fazer uma janta, um almoço, fazer um desenho, dançar, fazer, atuar com os amigos, fazer, contar uma piada, gesticular. Tudo isso são questões artísticas que o indivíduo consegue fazer. E ele vai se felicitando à medida em que ele vai fazendo isso de coração. Então isso, o chakra ele vai energizando. E todas as outras pessoas percebem essa energização. O plexo solar, que é a morada do ego, quando ele está perdendo energia, a autoestima fica baixa, então a pessoa fica insatisfeita com o corpo. Quando está tudo bem, ele ganha energia. Então tá tudo bem com o corpo. A pessoa pode até olhar e falar: tem uma gordurinha aqui, mas ela está plena, ela está bem, ela vai fazer o necessário para corrigir isso sem se lamentar. Então, pegar as rédeas, vamos fazer, né? Cardíaco. Quando está reverso, dificuldade para amar. É o que a gente estava falando no vídeo lá, né? O meu amor vai até ali, porque aquela pessoa eu não consigo amar. Quando a gente pensa assim, o cardíaco já dá uma travada. E quanto mais dificuldade a gente tem para amar a existência, mais ele vai sofrendo. Quando ele está tudo bem com ele, nós temos a facilidade para amar. Então, nós conseguimos acolher, compreender, mesmo que nós não entendamos plenamente o que o outro está dizendo, a gente está aberto para ouvir, está aberto para entender. Isso aí já é um bom começo, a intenção. O laríngeo, quando ele está perdendo energia, a comunicação, ela fere, então as palavras são duras. Ouvir também é difícil de ouvir, né? Então é uma comunicação muito difícil. Quando ele está regular, é uma comunicação bacana. A pessoa sabe o que diz, não fica falando tudo o que ela quer naquele momento. Por exemplo, tá brava? Segura, calma. Eu não vou falar isso que eu tô pensando agora porque vai ferir essa pessoa. Então, deixa eu me acalmar primeiro, depois eu falo. Ou a pessoa só tá falando abobrinha. Fulano, vamos fazer o seguinte, depois você fala. Agora não é uma boa hora. Então tem os limites da gente também não ser balde de lixo e escutar tudo que a pessoa tá falando. Então se a gente vê que não vai levar a lugar algum, que é um assunto circular, cabe a nós aquela prudência. Ô, pera, depois a gente conversa. O frontal, quando ele está reverso, é a dificuldade para ver a verdade. Então a vida traz as provas, as pessoas trazem opiniões, a gente não consegue traçar uma verdade. Então é necessário que a gente tenha essa diferenciação entre o que faz sentido e o que não faz. Porque senão a gente acredita em tudo. E quando ele está regular, tem a facilidade para ver a verdade. Então veja que é uma linha muito fina entre buscar a verdade e ser uma pessoa desconfiada. A pessoa desconfiada, ela sempre se sente ameaçada pelas informações, então ela sempre procura um defeito em tudo. A pessoa que busca a verdade, ela pega aquilo, observa, vê se faz sentido, se aquilo se encaixa, se aquilo é um fator de soma, e se não for, tchau. Então ela não fica ali questionando, remoendo, criticando. Ela só faz aquela reflexão concisa e resumida. Faz sentido ou não faz? Complementa o universo ou não? Pronto, se não for, então paciência, né? E o coronário, quando ele está reverso, ele fala da falta de conexão com as dimensões. Então, quando a gente está sonhando, é uma dimensão. Ideias, outra dimensão. Sonhos, já acabei de falar, né? Outra dimensão. Mas tudo aquilo que está além do físico, que nós temos acesso, são outras dimensões. E quando ele está fechado, nós não conseguimos acessar. Quando está regular, nós conseguimos. Então, conseguimos canalizar ideias, canalizar informações, ter sonhos mais lúcidos, mais ricos em detalhes, projeção astral. Então, tudo isso se torna possível. Então, nós colocamos esse slide para ilustrar o quê? Que se você está passando pelos problemas dos chakras reversos, seria interessante você refletir sobre o seu sistema de crenças, porque provavelmente ele está com algum problema. Ele existe alguma falha ali que está te prendendo de alguma forma. Se ele estiver tudo certinho, se você vê que você está com autoestima, está conseguindo falar, está conseguindo ouvir, está conseguindo sonhar, está tudo bacana, então, o seu conhecimento ele tende a ser um conhecimento que está fazendo sentido, que está sendo um conhecimento verdadeiro. Então, aqui você pode ter esse termômetro, ok? Bom, então esse vídeo foi para trazer um pouco sobre essa reflexão do que seria prudente ou imprudente na nossa evolução espiritual. Tudo bem? Vocês podem ver que cards estão aparecendo aqui para vocês observar nossos outros conteúdos. Agradecemos a vocês pela presença, como sempre. Deus abençoe.
Até a próxima.